Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa jornada de oração. Hoje é a 132ª jornada de oração. Eu agora vou começar a dizer assim, estou sozinho, não estou aqui com ninguém, ninguém está comigo, mas tudo bem. Também gosto de estar sozinho e não gosto de estar... gosto de estar sozinho, mas gosto muito que as pessoas até sejam visíveis, não é? E gosto realmente de estar a ver-vos e a dizer a todos muito boa noite. Hoje é boa noite, beijinhos, boa noite. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, muito boa noite, beijinhos, boa noite, beijinhos a todos. Gosto de vos ver por aqui, é bom sempre. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite a todos. Olha, boa noite. Estou sozinho. Já estou olhando agora. Boa noite, filha. Rosário, Paulo. Calma e serenidade para todos. Nélia, boa noite. Boa noite, Conceição Ribeiro. Teresa Neto, boa noite. Mónica Morato, beijinhos, boa noite. E para os meninos também. Lourdes Tavares, Maria Custódio e Luísa, boa noite. Lourdes Tavares. Cláudia Figo, boa noite. Tem cuidado, Cláudia, por aí. Túlia, boa noite, Túlia. Um abraço de luz. Boa noite, Maria Ramalho. Mónica, boa noite. Um abraço de luz para a Lúcia também. Fátima Saraiva, boa noite. José Luís, boa noite. Sérgio Parente, boa noite. Alzira Santos, boa noite. E boa noite a todos que estão aqui comigo. A Júlia Amália, boa noite. Maria Cristina, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estou aqui sentado, tenho o telemóvel na mão, mas assim também tenho a certeza que não falha. Tenho uma coisa. Estou sentado onde faço o atendimento com a porta fechada, em vidro. Então, vamos fazer um pouco de reflexão para depois. Boa noite, Mário Henriques. Boa noite, Dete. Já te disse, filha. Eu disse assim, boa noite, filha. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre uma coisa que a Dete publicou há 3 horas. Não sei porque é que ela publicou. Por causa da depressão. Fátima Branco, boa noite também. Um abraço também do mundo para ti, Fátima. Rui Carvalho, boa noite e um abraço enorme. Carla Trindade, boa noite e um abraço enorme. Cici Santos, boa noite e um abraço enorme. Ana Correia, boa noite e um abraço enorme. João Felipe, boa noite, meu caro amigo, um abraço enorme. Então, Cláudia, se para a semana vais estar com os teus miúdos, vê se fazes atenção, está bem? Paula Marcelino, boa noite. Um abraço enorme. Helena Martins, boa noite. Uma noite feliz também para a Júlia. Hoje vamos refletir um bocadinho sobre as nossas disposições psíquicas, principalmente sobre a depressão. A depressão é uma doença, como toda a gente sabe, e mal nós quando a apanhamos. Toda a vida passamos depressivos, quer com momentos mais acentuados, quer com momentos menos acentuados. A depressão, quando uma pessoa apanha a depressão, acompanha toda uma vida, principalmente no inverno,
ou se as coisas não estiverem bem com a própria pessoa, ou se estiver a passar muitos problemas, a pessoa com a depressão realmente perde o controle mental das suas próprias atitudes e do seu querer de preocupar-se consigo próprio, fica sempre muito, mas muito sensível a todos os factos, até às palavras e atos que outros possam ter, e, portanto, a pessoa com depressão tem que se tratar mesmo. Existem medicamentos para a depressão, embora que tenham alguns efeitos secundários e às vezes são muitos, mas que se devem tomar por menos para até a pessoa estar um pouco melhor. Boa noite, Marta, Fábio, espero que esteja bem, Fabiano, espero que esteja bem aí tudo no Brasil. Ana Paula Crachá, boa noite, Graça Carvalho, boa noite. A depressão pode levar a várias atitudes. As pessoas depressivas, muitas vezes, ficam de tal maneira transtornadas que têm que ser hospitalizadas. Quando começam a ter atos mais ou menos que a sociedade não aceita e que realmente precisam de outros cuidados, são internados. A depressão pode a pessoa levar a pôr termo à sua própria vida, é uma das grandes consequências da depressão. O que se deve ter cuidado, e nós devemos estar sempre atentos se temos familiares deprimidos ou não, ou amigos, ou conhecidos, para podermos atuar. Não é dizer que estão deprimidos, mas é auxiliá-los, ouvindo-os, tendo muita paciência, ouvindo-os, fazê-los pensar para que eles mudem o rumo dos seus pensamentos quando estão deprimidos. Geralmente o rumo dos nossos pensamentos é totalmente alterado. E também é uma obrigação de todos nós percebermos e dos médicos terem um pouco mais de cuidado, porque o que acontece é que os médicos muitas vezes receitam só um medicamento e poucos são aqueles que criam uma empatia com o seu próprio doente, não se envolvendo evidentemente, mas pelo menos tratando como um ser humano e não como mais um paciente que está ali. É por isso que eu compreendo perfeitamente porque é que a Universidade Católica conseguiu ter e ministrar o curso de médicos para pessoas que queiram seguir em medicina. Consigo perceber porque é que eles querem só fazer em inglês, porque as pessoas já sabem falar português, e consigo perceber o objetivo deles é para que o médico não seja um mero técnico, mas seja também, não seja um mero técnico, mas para que seja uma pessoa que tenha em conta, um médico que tenha em conta que as pessoas são seres humanos e que às vezes a doença, como muitas vezes vem da mente e é criada por nós próprios, para que eles possam ter o cuidado necessário de se envolverem mais com as pessoas, não é como muitos que não se envolvem nem querem nenhum envolvimento com as pessoas, envolverem no sentido de quer na consulta, quer na maneira como se comunicam, não serem tão técnicos, serem mais humanos. Qualquer médico que seja mais humano é muito melhor médico que um médico que seja mais técnico. Então, a depressão é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer um de nós. Uma pessoa pode ter um grande desgosto de vida, como por exemplo o desaparecimento de alguém, que essas provocam grandes depressões, mas também pode ser por um relacionamento amoroso, também pode ser por situações financeiras. Então é preciso ter atenção. Quando as pessoas começam a estarem deprimidas, devem procurar de imediato ajuda. E os familiares devem estar mais atentos e não levar aquilo como fosse uma coisa corriqueira. A depressão é uma doença, a depressão existe, é uma realidade e pode ter consequências gravosas para a pessoa que está deprimida se ninguém lhes der atenção. Geralmente as pessoas quando estão deprimidas estão mais tristes, têm menos capacidade de raciocínio, são mais negativas, os pensamentos delas giram pela negritude, pelo negro, e, portanto, nós precisamos de alguma forma estar atentos para ajudar essas pessoas. Há pessoas que não querem ser ajudadas, que sabem que estão com depressão e nem deixam o médico de ajudar,
nem vão ao médico para ajudar, nem deixam os familiares ajudar, nem deixam ninguém ajudar. Ora, aí o resultado vai ser mau para a própria pessoa, porque vai haver um dia que a própria pessoa cai tão profundamente, até na linguagem popular diz que cai dentro, chega até ao fundo do poço. E chegando até ao fundo do poço, depois a pessoa aí começa a ter atitudes, realmente atitudes que podem prejudicar e podem fazer com que a pessoa tenha outra maneira de resolver os problemas, que geralmente a pessoa acaba sempre por desistir da própria vida. Quando não desiste de uma forma direta, numa forma indireta, porque começa-se a descuidar de si próprio e a não se preocupar consigo, e dessa forma indireta também acaba por provocar a sua própria o seu próprio desenlace, a sua própria morte. Por isso, mesmo sendo uma doença do foro da psiquiatria, mesmo sendo por isso é que eu estou aqui, Zete. É para quando as pessoas que estão deprimidas virem ter comigo, conversarem comigo e desabafarem, para eu as poder orientar, ajudar, e nem que seja só para eu as poder ouvir e elas sentirem a força necessária para sair da depressão. Então, na depressão é preciso terem atenção e vamos passar um período, porque a depressão geralmente acentua-se mais no outono e na primavera, e por isso as pessoas que tiveram depressões mesmo no passado geralmente têm recidivas nestes períodos. É preciso ter muito cuidado, muita atenção, mesmo fazendo parte da psiquiatria, isso não tem que ser estigma nenhum para ninguém, porque a psiquiatria é um braço da medicina que trata dos problemas da psiquiatria e a psicologia e a neurologia. Até deve-se fazer estas três vertentes que passa, são doenças que se dão a nível dos nossos pensamentos, que podem causar danos a nível cerebrais e podem então causar atitudes menos boas para qualquer pessoa, não é? E para muita gente. E acaba por fim. Mas existe também outras pessoas que por teimosia, vamos lá, por egoísmo, por ganância, até uma certa presunção, que se deixam andar assim, que não pedem ajuda a ninguém, que não querem trocar ideias com ninguém, nem com o próprio médico. Evidentemente que essas pessoas não aguentarão o que as outras que são ajudadas poderão aguentar. Os comprimidos ajudam, mas depois há um processo sempre que também ajuda as pessoas, que é o processo de haver alguém que esteja disponível para as ouvir, para as escutar, para conversar com elas sem criticar, sem julgar e sem dizer absolutamente nada, mas só para conversar com elas, trocarem pontos de vista para realmente elas poderem e sentirem-se ajudadas, amparadas, porque na depressão a maior dificuldade é realmente é o silêncio, o guardar-se tudo para si, o não se querer conversar com ninguém, o ter a noção de querer-se até desistir da própria vida, e é isso que leva realmente a que a depressão se agrave. Portanto, o caso de Fabiano, ele soube aqui ultrapassar e é bom, e o caso de muitos que se quiserem também saberão ultrapassar. Agora, tem que se fazer realmente
as pessoas não se podem sentir estigmatizadas e as outras não devem dizer nada, pelo contrário, por uma pessoa ir ao psiquiatra. Uma pessoa pode ir ao psiquiatra, ao psicólogo e a um neurologista por outras razões, a não ser pela depressão, porque existem doenças neurológicas, existem doenças psíquicas também, que dão origem à depressão e a outras patologias, e existem também as doenças mentais, como por exemplo o ser-se bipolar. O psiquiatra tem que tratar muito bem aquela pessoa, o ser-se esquizofrénico, e hoje há muitas pessoas que são bipolares, esquizofrénicas, mas no menor grau e não conseguem perceber. Temos que estar atentos para quando a pessoa, e aí que o médico é importante. Existem muitas doenças a nível psiquiátrico que não têm qualquer tipo de justificação, até a doença em si não tem qualquer tipo de justificação, em princípio, na própria pessoa. Evidentemente que a atitude da pessoa perante a depressão é muito importante, porque se a pessoa tiver uma atitude positiva, uma atitude construtiva e se rodear pessoas positivas e construtivas, com a ajuda da medicação, ultrapassam a depressão muito melhor e a ultrapassam mais rapidamente. E essas pessoas são as pessoas que, mesmo caindo outra vez em depressão, já sabem o que têm que fazer para sair da depressão. A depressão é algo complexo, não é algo muito explicável. Vê-se mais nas atitudes da pessoa, na conversa que a pessoa tem, no discurso da pessoa, vê-se mais nos medos constantes da pessoa. Nós reparamos, a pessoa fica muito fechada, tímida, a pessoa não é grande comunicadora e nem quer se divertir assim tanto. Portanto, nós, por esses sintomas, percebemos logo que a pessoa está a iniciar uma depressão, e é aí que nós, se formos pessoas humanas, conseguimos, na verdade, fazer alguma coisa nesse mesmo momento e nesse mesmo instante. Nem que seja, pedimos à pessoa para ir ao médico connosco, faz conta que nós é que precisamos, porque se vocês perguntarem a um bêbado se ele é bêbado ou um alcoólico, se ele é alcoólico, ele diz-vos que não. Mas se vocês começarem a dizer que vocês são alcoólicos, precisam de ajuda e precisavam que eles os acompanhassem a uma consulta, logo haverá formas subtis de tratar todo esse tipo de tipologias das doenças mentais, sem sombra de dúvidas. É preciso nós termos consciência, e é preciso nós termos cuidado, e é preciso nós sabermos lidar com a depressão para não nos deixarmos cair no abismo, porque mais fácil, nós subimos muito depressa, temos momentos de êxtase muito depressa, mas mais depressa ainda temos momentos de grande tristeza, de grande angústia, de grande sofrimento e de grandes vontades fora do normais, como por exemplo o cometer o suicídio ou também o cometer o homicídio. O homicídio também está muito ligado a pessoas deprimidas de uma certa forma, mas essas pessoas estão deprimidas, porque se não estivessem deprimidas, muitas vezes não cometeriam esses atos. Evidentemente, se as pessoas têm uma característica ou uma personalidade mais inquietante, são mais propensas à depressão e são mais propensas às atitudes menos boas e menos crescidas. Por exemplo, uma pessoa que tem atitudes de tal forma, e ninguém vê, atitudes de tal forma que são que nós, conhecendo antes essa pessoa, vimos que essas atitudes não se adaptam ao tipo de personalidade da pessoa, que a pessoa tem, e ao tipo de princípios. Logo aí nós conseguimos perfeitamente, até uma pessoa desconhecedora consegue perfeitamente saber que algo errado está a passar com aquela pessoa. Quando a pessoa tem uma personalidade mais revoltada, mais voltada, mais desequilibrada, nota-se também perfeitamente quando ela está em depressão, porque é ativado esse desequilíbrio, essa raiva, essa revolta que a pessoa tem. Por isso, quanto mais tranquilos nós formos, quanto mais cultivarmos a positividade em nós, quer nos pensamentos, nos atos,
quer na nossa vida social, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, em todos os campos da nossa vida, cada vez que utilizamos mais o pensamento criativo, o pensamento positivo, e cada vez que cultivamos as relações interpessoais, a probabilidade de nós estarmos deprimidos é mínima, e a nossa depressão será sempre mínima. Agora, se fazemos o contrário, claro que a depressão será sempre muito mais agressiva e será sempre uma depressão que leva à existência da vida sobre diversas formas. Evidentemente que muitas pessoas não têm consciência de quantas pessoas sofrem de depressão, porque os governos muitas vezes não se preocupam com essa patologia e, portanto, não a desenvolvem, e a própria ciência foge um pouco dela. Porque há muitos médicos também que andam deprimidos, andam doentes, e eles próprios não podem transmitir aos seus doentes essa sua fragilidade. Pensam eles, porque se todos nós mostrarmos algumas das nossas fragilidades nos momentos certos e às pessoas certas, elas também nos dão um retorno que também têm as suas próprias fragilidades. E é nesta conversa, neste diálogo de uns com os outros, que as pessoas mais rapidamente conseguem sair daquele imbróglio em que se encontram. Evidentemente que há pessoas que são extremamente negativas e extremamente horríveis e passam de um estado depressivo a um estado esquizofrénico, a um estado de bipolaridade, portanto, mas aí já há qualquer coisa no cérebro que, eu costumo dizer, há algum neurónio ali queimado e precisa de haver uma outra ajuda da neurologia, por exemplo. Por isso é que as pessoas devem realmente, quando andam quando têm estados alterados de humor e estados alterados de consciência, que esses são os piores, devem realmente consultar um médico, ter também alguém que consiga conversar com eles e consiga-lhes dar alguma coisa, nem que seja mostrar também pelo nosso próprio exemplo, e que nem todos nós somos iguais e nem todos nós passamos pelas coisas de igual modo. E as pessoas deprimidas, existem vários tipos de pessoas deprimidas. Então, os do grau 3 são pessoas de mais difícil trato e de tratamento. Este grau 1 nós conseguimos tratar até através da energia e através então, da ajuda da psiquiatria. O IRS, como eu estava a dizer um pouco, ainda há pouco, o IRS é um psiquiatra, não equivale a dizer que nós estamos loucos, equivale a dizer que nós estamos a precisar de auxílio de um profissional de saúde que seja muito bom. Evidentemente que essas especialidades na medicina são especialidades que sabiam só de ir para essas especialidades quem tivesse uma verdadeira vocação. Eu já vi, por exemplo, psicólogos serem esquizofrénicos e psiquiatras serem também esquizofrénicos e bipolares, terem as doenças. E eles, no fim da vida, acabam por ter essas doenças até por afinidade. Mas não quer dizer que eles não tenham a capacidade de ajudar o seu paciente. Basta envolver-se um pouco e basta conversar um pouco com o seu paciente para realmente conseguirem, de alguma forma, transmitir algo que leve essas pessoas a tomarem outra atitude. Temos que ter em consideração que quando estamos doentes do coração, do fígado, do estômago ou dos pulmões, nós temos um certo tipo de tratamento e toda a gente acha natural. Então aí as pessoas não dizem nada e têm muita pena. Mas se nós dissermos que estamos doentes da nossa mente, é verdade que as pessoas têm uma tendência de haver um certo desprezo e a dizer que isso é uma coisa da nossa mente. Há muita gente que diz que a depressão é uma mania e é inventada por nós, mas não. Realmente os traços psicológicos da própria, os traços da própria personalidade, individualidade de cada ser humano, nota-se perfeitamente que existe ali uma doença e que é preciso tratamento.
quer de todas as formas possíveis e imaginárias, que muitas vezes não nos passa pela cabeça, mas quando nós somos bons observadores conseguimos, não precisamos que nos digam nada, e conseguimos ter a certeza de realmente das coisas que estão a acontecer com aquelas pessoas e então podemos ajudá-las, auxiliá-las. Quando uma pessoa está deprimida, não devemos, de modo algum, nem manipular essa pessoa, nem aproveitar-se dessa pessoa e muito menos desvalorizar a própria pessoa, mesquinhar a própria pessoa, porque isso só vai. Não devemos criar qualquer tipo de antagonismo com essa pessoa, porque isso só vai criar uma forma ainda mais acelerada da própria depressão. As pessoas têm que começar a pensar com o seu cérebro, muitas vezes, também através do cansaço, das circunstâncias da vida, isto da pandemia, quantas depressões já não vão aparecer e outras patologias que vão aparecer, até em relação às próprias atitudes das pessoas, porque este estado em que nos encontramos é por isso, este estado em que nos encontramos também serve para nós nos conhecermos um pouco e para nós sabermos perfeitamente o que temos que fazer e o que não temos que fazer para alterarmos, não é corrigir, nós não temos que corrigir nada, temos que alterar e adaptarmos a uma nova realidade. Muitos utilizam a palavra temos que se reinventar, mas isso nós temos que se reinventar sempre na nossa vida, estejamos deprimidos, com doenças patológicas, quer do nível do foro psiquiátrico, quer do foro oncológico, por exemplo, que também é muito grave e que as pessoas às vezes também, em vez de serem ajudadas, também são estigmatizadas. O sofrimento, seja ele qual for, nunca deve ser estigmatizado por ninguém. Até uma simples constipação se deve dar atenção e não devemos dar um certo desprezo e nem não é desprezo. Como é que eu vos hei de explicar aqui? Não devemos de nos despreocupar. Devemos estar atentos porque uma constipação, uma gripe em nós pode nos provocar a morte. Portanto, e nós sabemos que no inverno morrem em Portugal, por causa da gripe normal, mais de 2.500 pessoas por ano. Portanto, embora algumas delas sejam idosas, por isso a nossa preocupação de que agora vamos ter a influenza e vamos ter o Covid-19. E se os dois vírus vão para uma só pessoa, há uma grande dificuldade para existir uma cura. Mas tem graça que o vírus da influenza ou da gripe normal, também para ser apanhado, se nós tivermos determinados cuidados, como temos com este vírus, nós também não o apanhamos assim do pé para a mão. E aí já há vacinas estudadas ao longo dos anos. Muitas vezes houve o erro, por exemplo, de misturarem duas vacinas. Uma era para a gripe A e outra para a gripe sazonal. Misturaram as duas e aí eu penso que fizeram um erro crasso, porque muitas vezes, e principalmente os homens, por causa da testosterona, as vacinas funcionam mais e melhor nas mulheres do que nos homens. Porque, por exemplo, um homem pode levar uma vacina e ficar doente, e inclusive criar uma doença e até ir até à morte, porque nós sabemos dos efeitos secundários. Então, os médicos devem ser honestos, devem ser esclarecedores sempre, ao esclarecer os seus pacientes das consequências daquilo que os pacientes vão fazer, desde tomar um comprimido para a depressão, desde tomar uma vacina para um vírus qualquer. Deve o médico fazer sempre o esclarecimento adequado à situação e deve realmente prevenir e ver se o risco entre o risco que se corre
e a benesse que se obtém, se a benesse for maior, então aí é que pode-se correr o risco. Se a benesse não for, não se deve correr esse risco, porque sabemos que depois poderá haver uma série de coisas a acontecer, depois as pessoas já estão a acontecer, já aconteceu, já não têm aquela forma de ser como se não tivesse acontecido. A vez de reparar que há muitas pessoas que quando levam a vacina ficam doentes. Por exemplo, a vacina da gripe. Muitos dos homens quando a levam ficam, adoecem logo, outros não. Portanto, há exceções, não é? Adoecem logo. E as mulheres não. As mulheres não adoecem logo, não contraem logo a doença e conseguem mais facilmente ficar imunes do que nós homens por causa da testosterona. Isto é científico, não estou a dizer isto por dizer, isto é mesmo uma coisa científica, por isso é que eu estou a dizer. Agora, nós também temos que ter sempre em consciência nós próprios porque é que deixamos de nos envolver pela depressão. Porque às vezes somos nós que nos deixamos envolver pela depressão, às vezes até por uma questão da nossa própria personalidade, de sermos teimosos, a não aceitação do rompimento de qualquer coisa e a nossa teimosia, porque não pode romper, pode nos levar a estados depressivos muito graves e muito catastróficos. Estados depressivos esses que podem levar ao fim da própria pessoa, porque a própria pessoa vê-se numa forma, não vê outro campo para sair do palco, então como ator desiste da peça da vida assim, sem mais e nem menos. É preciso, por isso é que eu digo que é preciso termos muita atenção a todos e é preciso que todos possamos ter consciência de que a depressão é uma doença do foro psicológico, do foro mental e a depressão tem de ser tratada, principalmente por um psiquiatra, mas também com o acompanhamento do psicólogo, a pessoas que devem exercer essa atividade com toda a seriedade e com todo o humanismo e não estar nessa atividade como que para fazer fortuna. Geralmente o dinheiro impede que as pessoas sejam humanas. Desumaniza as pessoas. Infelizmente é a nossa cultura, mas nós, o indivíduo, pode começar com os tempos a modificar essa cultura para que não tenha que ser mesmo assim. Por isso, cada um de vós deve refletir e deve pensar nessas patologias que existem e que são reais e que são mesmo doenças e devem pensar como agir perante si próprias quando se veem numa situação dessas e de agir para com os outros de uma forma sem ser imposta, sem levar a sua própria vontade a prevalecer em relação à vontade do outro, mas levar o outro a um encontro consigo próprio, de modo a que ele possa rapidamente se separar, ou seja, se reparar e se reconstruir de forma a que o seu sofrimento não seja tão escabroso, de modo a que esteja a impedir o progresso da vida material e o progresso da vida espiritual desse próprio indivíduo. Portanto, a realidade é que tudo tem que ser um pouco feito por nós. O passo que temos que dar, a forma como nos entregamos a determinada coisa, nós temos de ter sempre atenção. Temos de ter sempre atenção, qualquer momento da nossa vida, em que nós nos envolvemos, quer direto ou indiretamente, esse momento tem sempre uma consequência, no sentido que se não soubermos gerir com coerência e corretamente esse acontecimento, não conseguiríamos resolver. Há aí um impasse. E nesse impasse nós buscamos a força
no nosso interior, na nossa essência, na nossa capacidade de compreensão e na nossa capacidade de amarmos. Amarmos a nós próprios e amar os outros que nos rodeiam. Entendido? Fiz-me entender ou não me fiz entender? Eu penso que fui claro, que era para não complicar mais o que já é complicado. Penso que fui claro. Portanto, é uma boa reflexão para que vocês façam e se lembram. Não é só quando os acontecimentos que se dão, quando os acontecimentos se dão na vossa vida ou nos vossos amigos e conhecidos, vocês depois ficam com um grande sentimento de culpa, dizendo, eu podia ter feito mais, eu podia, e sentem-se de forma, podia ter dado mais atenção. Para que isso não aconteça, é bom que nós, todos os dias da nossa vida, saibamos dar atenção àqueles que estão mais perto de nós e àqueles que, de alguma forma, coabitam connosco, quer dentro das nossas casas, quer fora das nossas casas, que são aqueles que são os nossos conhecidos e os nossos amigos, e são aqueles que, de alguma forma, temos as nossas relações sociais e as nossas relações de trabalho, em que devemos ter sempre essas relações sempre em equilíbrio, para não haver desequilíbrio. Uma das coisas também é que temos que ter em conta que ninguém é igual a nós, nem nós somos igual a ninguém. Portanto, temos que nos respeitar, temos que respeitar o outro, e o outro tem que aprender a respeitar-nos a nós e a respeitar-se a ele próprio. Dentro desta questão da compreensão e do respeito, penso que se encontrará uma solução, a solução adequada para o problema que a pessoa está a sofrer naquele momento. E o que é importante? O importante é nós fazermos o milagre da vida, acontecermos dar continuidade à vida de alguém que, pela depressão e por outras patologias, não querem mais estar entre nós, não querem mais estar a viver, e por isso põem termo à sua própria vida. E antes que nós nos sentimos culpados, há que fazer as pazes com quem andamos zangados, não precisamos de deixar entrar na nossa atmosfera se eles não quiserem no nosso convívio, mas pelo menos devemos saber compreender, perdoar e desprendermos, fecharmos os ciclos para não estarmos sempre em determinados tipos de sofrimento. E aqueles que partiram, o que devemos fazer é, quem crê, orar por eles, conversar com eles, a lembrar as melhores coisas que eles fizeram e fazê-los lembrar a eles, que já são energia, que têm que seguir um caminho que é o caminho do amor. O amor tudo resolve, o amor tudo orienta, o amor tudo cura, o amor é Deus por excelência. Por isso não há, mesmo que nós não acreditássemos em Deus, o amor seria para nós, será sempre para nós um Deus como excelência de Deus. Portanto, eu acho que estão-me a fazer entender. Mesmo que nós não acreditamos em Deus, nem nas divindades, sentindo a vibração energética do amor, o amor passará a ser o nosso Deus superior. E Ele tudo pode curar, assim nós o entendamos, tudo pode fazer, tudo nos pode ajudar, assim nós façamos as primeiras caminhadas e nos motivamos a alcançar muito mais rapidamente o nosso equilíbrio. E pronto, não vou falar mais nisso, porque é um tema sempre muito difícil de falar, mas fica aqui a reflexão para o dia de hoje. A depressão, as suas causas, o que elas provocam, como é uma depressão provocada, como pode de repente uma pessoa que nunca teve nenhuma depressão ter,
Existem diversos fatores, como eu disse, e um dos fatores é sempre a perda de algo. Não é de alguém também, mas é de algo. Perde-se algo e nós entramos numa descompensação tão grande e como não vimos e não temos a noção exata do nosso caminho, porque nos conhecemos mal, nós começamos a criar na nossa mente situações extremamente situações extremamente dolorosas que nos levam a esse nível de depressão. Até nós podemos ter uma depressão aguda como uma depressão grave, como uma depressão crónica. E portanto, mas também temos que fazer alguma coisa nós próprios para sairmos sempre desse estado, procurando a ajuda, como eu disse. Pronto. E a reflexão fica por aqui hoje e vamos então à nossa oração, à nossa jornada de oração. Nós sabemos que o Covid-19 está a aumentar em todos os países. Nós devemos estar atentos ao que está a acontecer nos outros países, porque depois chegará ao nosso país. Então, para não chegar ao nosso país, vai chegar, mas para nós não sermos vítimas, há uma coisa que eu sempre repito e vou repetir. O distanciamento social é a melhor coisa. O distanciamento dos grupos, o de estarmos todos sem máscara, reunidos, seja em que lugar for, são situações propícias a que o vírus seja transmitido uns para os outros. Usar a máscara frequentemente, mas tirá-la quando se está completamente sozinho, durante alguns minutos, ou às vezes durante horas, aí não necessita de usar a máscara, mas necessita de a usar quando vai ao supermercado, quando vai à farmácia, quando vai ao hospital, ao centro de saúde, quando vai às finanças, que era melhor não ir. Mas como também essas coisas todas da função pública ainda estão paradas e continuam paradas por causa desta pandemia e trabalham de outra forma, nós também não precisamos estar não precisamos estar muito atrapalhados porque eles querem que nós façamos tudo ou por marcação ou pela internet, e quem não tem internet tem que pedir a outras pessoas. É aqui que muitas vezes nós mostramos a nossa capacidade de sermos cidadãos. É quando acontecem estas coisas horrorosas que nos estão a acontecer, como o caso do Covid, é o comportamento que as pessoas têm em enfrentarem o problema com os seus conhecimentos para ajudar, com os seus conhecimentos e para aquilo que se prepararam, que foi para quando houvesse estas pandemias ou quando houvesse algum tipo de doença, de ajudar a encontrar a cura para a doença, de ajudar o paciente tratando-o humanamente. É aqui que se começa a ver quem o faz e quem não o faz. Quem foge é porque não o faz. E aqui nota-se, pois, o humanismo e a cidadania das pessoas. O que é importante é ver o humanismo e a cidadania das pessoas, porque sendo uma pessoa tendo consciência dos seus valores de cidadão, dos seus direitos e dos seus deveres, também pode viver um pouco melhor na própria vida. É preciso nós não nos acomodarmos, nem nos silenciarmos de todo quando existe algo que nós devemos mostrar a nossa indignação. Vou cumprimentar mais uma vez vocês todos. Um abraço muito especial para o Carlos. E também para o Emílio, para o Fábio, que foram pessoas que eu ainda não tinha cumprimentado, e para a Rita, Paulina, também um abraço de luz muito grande. E os outros pensam, para o Jorge também, para a Fátima Almeida, espero que esteja tudo bem com a família, com o Carlos também espero que esteja tudo bem, com a sua família, a sua mulher, os seus, toda a sua família,
E espero um dia destes, não é? Que o Carlos me possa visitar, ou eu então possa visitar a ele, não é? Mas eu ando muito frágil, não posso fazer muitas viagens por causa dos coisas, mas que eu possa ver um dia desse então o Carlos ao vivo. Ele sabe, ele percebe que eu estou a falar com ele, acho eu. Pronto. Então também, para vocês, eu vou hoje, nesta jornada de oração do dia de hoje, da 32ª, da 132ª, que já são muitas jornadas de oração, vou hoje me preocupar mais com a paragem por momentos de tudo isto. Invoco todas as forças da natureza, porque elas são excelentes elementares para a nossa sobrevivência e para a nossa vida na Terra. Que essas forças da natureza possam transmitir para nós toda a sua força energética. Também possuem o amor à sua forma e à sua maneira, na sua singeleza mais pura, e que esse amor seja transmitido quando nós percorremos a própria natureza, desde a água ao ar, desde as florestas aos mares e aos rios, desde as montanhas aos vales, que tudo seja percorrido, quer física, quer mentalmente, quer espiritualmente, por cada um de nós, para recebermos a grande força desses elementos e desses seres vivos que transmitem uma sensação verdadeira de paz, de amor para todos aqueles que calcam a própria terra e caminham pelos caminhos da própria vida